Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no seu canal Exato em Dobro. Estamos de volta com mais uma aula preparada com o maior carinho para você, gente. Hoje nós vamos entrar num assunto importantíssimo aqui, o estudo do domínio de uma função. Só que antes de entrar no assunto, eu tenho um pedido para te fazer e você não vai me negar, não pode negar. É isso mesmo, galera, dá o seu like. Mas, gente, dá um like caprichado aí, vai. Vamos ensaiar esse like aqui, vamos? Conta comigo. 1, 2, 3 e... pá! Like, galera! Like, compartilha e comente. Comentem. Um abraço, gente. Vamos que vamos. Pessoal, é o seguinte, estudar o domínio de uma função real significa basicamente obter valores de x que fazem com que essas funções existam, né? Sim, porque em determinadas situações existem as chamadas impossibilidades matemáticas, né? E é delas que nós vamos aprender a fugir aqui nessa aula. Para atingir esse objetivo, nada melhor do que resolver uma série de exemplos onde esteja presente essas impossibilidades matemáticas, até para que você saiba identificar e se familiarize com elas e coisa e tal. Pessoal, é o seguinte, quando falamos de uma função, é muito importante termos em mente 3 componentes, ok? 3 componentes, exatamente. Quais são eles, né? É o domínio, o contradomínio e a lei de correspondência dessa função. Então vamos lá, eu quero que você memorize basicamente essas coisas aqui, que dessa aula é importante que você saiba esses conceitos. São as impossibilidades matemáticas que eu já mencionei e essas 3 componentes aqui, ó, importantíssimo, tá? Domínio, contradomínio e a lei de formação ou lei de correspondência. Essa lei, pessoal, é a lei que promove a relação entre esses 2 conjuntos, que é o domínio e o contradomínio, ok? Aí, pessoal, quando citamos uma função, f de a em b, como você está vendo aqui, ó, fica subentendido já que o a é o domínio e o b é o contradomínio. Quero te dar um exemplo aqui da função afim, que é uma função que nós vamos abordar aqui em aulas futuras, ok? Não vou explicar ela aqui para você agora, mas a gente vai falar bastante da função afim. A função afim, ela tem esse modelo aqui, pessoal, ok? E esse modelo aqui, olha só esse exemplo aqui, porque aqui na função afim, você está vendo ela de forma genérica, né, com os valores de a e b. Aí esses valores podem ser números reais, ok? Olha aqui nesse exemplo, o a vale 2 e o b, pessoal, vale menos 3. Tá legal? Aí um exemplo, um exercício, uma atividade proposta vai te dar a função afim nesse formato. O exemplo, o exercício, né, o teste de vestibular ou do Enem não vai te dar uma regra em que você saiba extrair ou dizer ou descrever qual que é o domínio e o contradomínio. Isso é você que vai ter que fazer. E para isso, volto lá, é importante você saber quando existe as impossibilidades matemáticas, tá legal? Eu trouxe aqui então, pessoal, para mostrar essas impossibilidades matemáticas, 2 exemplos bastante tranquilos com relação a isso, ou seja, tranquilo no sentido de que você enxergue essa impossibilidade matemática. Olha essa função, f de x igual a raiz de x, né? Existem alguns valores para os quais essa função aqui não existe. Quer um exemplo? Se eu colocar aqui no lugar do x, vamos dar um exemplo aqui, se eu colocar aqui no lugar do x, ó, o valor de menos 16, por exemplo, menos 16, você vai ter então a raiz quadrada de menos 16. Isso é uma impossibilidade matemática, porque não existe uma raiz de um número negativo quando o índice é par. Se o índice fosse ímpar, tudo bem. Outro exemplo aqui, pessoal, que eu destaco para vocês é essa fração. Olha só, existe um valor que não pode aqui assumir o lugar do x, que é o 0. Então, se f de x for igual a 1 sobre 0, é outro valor que não existe, porque é a primeira regra da matemática. A primeira lei da matemática diz não dividirás por zero. Em momento algum você pode aceitar denominador zero, tá? Veja, gente, 16, menos 16 e 0 são números reais, só que devido às características das funções que foram dadas, quando esses valores são inseridos no lugar do x, as funções não resultam em um valor real. Nesse caso, disse que
essa função, ou essas funções, no caso f de x igual a raiz de x e f de x igual a 1 sobre x, elas não existem para esses valores de x que foram colocados aqui. Percebeu a impossibilidade matemática aqui presente? Por isso, gente, que você deve se lembrar sempre, não existe resultados reais para radicais de índice par, cujo radicando é negativo, e muito menos para divisores iguais a zero, tá? Igual a zero, ok? O que eu quero fazer com você a partir de agora aqui é algumas aplicações em que a gente vai ver a presença de outras impossibilidades que você pode encontrar ao longo aí dos seus estudos, tá bom? Olha só essa primeira aplicação que eu estou te dando aqui, ó. Qual o domínio da função definida pela lei? Aí eu trouxe várias leis aqui para você analisar comigo. Aqui, existe alguma possibilidade para o valor de x aqui? Não existe, até porque isso aqui é uma função afim. Uma função afim, o domínio e o contradomínio dela vai se estender para todo o campo dos reais, ok, pessoal? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter que o domínio da função vai ser igual a qualquer valor do campo dos reais. Aqui agora você vai perceber, presta bastante atenção, você tem um denominador aqui para levar em consideração. No numerador não existe nenhuma restrição, mas no denominador você já sabe, o denominador não pode ser zero. Então você vai trabalhar com esse denominador aqui da seguinte forma, ó. O denominador, que é x menos 1, ele precisa ser diferente de zero para que essa função aqui tenha um valor real, né? Você trabalha um pouco aqui nessa inequação, você vai obter x diferente, vamos pegar o 1, que é negativo, e passar para o segundo membro positivo. Ou seja, o domínio aqui, nesse caso, pode ser qualquer valor do campo dos reais, com exceção, você extrai, você retira da jogada, com o sinal de menos aqui, o elemento 1. Então, a resposta é essa aqui, o domínio é qualquer valor dos reais, com exceção do 1. Esse outro exemplo aqui, ó, nós vamos ter também uma restrição. A dica já foi dada. Aqui não pode ter valor negativo, já que o índice aqui é 2, ó, se trata de uma raiz quadrada. Você vai fazer o seguinte, então, ó, você vai pegar o valor que está aqui dentro dessa raiz, x menos 2, e vai dizer o seguinte, que esse valor ou essa expressão tem que ser maior ou igual a zero. Zero pode até ser, mas menor que zero não. Ok? Trabalha nessa inequação de forma a isolar o x, o que você vai obter? Você vai obter x maior ou igual a mais 2, o 2 passa positivo, não é? Aí, pessoal, o objetivo aqui é você responder a pergunta qual o domínio da função definida, né? No caso aqui do 3, por essa lei aqui, ok? Existe uma formalidade aqui que você tem que seguir essa formalidade aqui, que é que o domínio, aí você vai dar a resposta de quais são os valores que x pode assumir lá dentro do conjunto dos domínios, né? Você já percebeu aqui que x ele precisa ser maior ou igual a 2, você vai colocar isso na sua resposta. Então vai ficar x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é maior ou igual a 2. Fecha, então, aqui a chave. E o 4 aqui, eu já até adiantei aqui para você, é o seguinte. Você tem uma restrição aqui embaixo, que é o x menos 1, ok? Então, você sabe que essa expressão, ela não pode ser igual a zero. A gente já fez isso aqui, né? A gente já mostrou aqui para você, ó, que x é menos 1 aqui, ó, e a expressão coincidiu de ser igual aqui. Então, nesse caso, o x tem que ser diferente de 1, tá? Aqui, coloquei. E aqui também a gente já trabalhou isso. Aqui dentro da raiz você não pode ter valores menores que zero, ou seja, valores negativos. Então está aqui também a restrição. Então como é que fica a hora de você seguir essa formalidade aqui que eu acabei de mencionar para você? Abre chave e diz que o x ele pertence ao conjunto dos números reais, tal que, né, de maneira tal, né, que o x ele precisa ser diferente de 1 e o x ele precisa também ser maior que zero.
ok? Você colocou essas condições que foi imposta pela a própria função, aí você então dá essa resposta formal aqui do jeito que é, ok? Gente, vou encerrar minha aula por aqui, ok, galera? E você já até viu aqui, né? Vou pedir, mais uma vez, vou pedir o seu like. Deixa o seu like. Pessoal, deixa um like caprichado lá, ok? Muito obrigado pela sua companhia até aqui. E, mais uma vez, 1, 2, 3 e like, pessoal. Comentem, comentem. Obrigado, gente. Até a próxima.